Fala, galera! A gente já venceram nesse grito. Estamos de volta com mais um episódio. Mais um episódio do Afoitos e Apaixonados. Uau. A temporada especial de Afoitos com muito amor pra vocês. Com muito amor e afeto. Ju, hoje a gente recebe um cara aqui que, pra mim, mora no meu coração. É um cara que nasceu apaixonado. Um poeta. Um cara que é meu irmão, de dentro da minha casa, que vai na minha casa e toma vinho e a gente fica até de madrugada batendo papo. Então eu gostaria que você apresentasse. Eu sei que você é fã dele. Eu deixo você tirar um autógrafo, tirar uma foto com ele e pedir um autógrafo. E já tietei ele ali na salinha, a gente já conversou. Inclusive, já falei pra ele que eu tô escrevendo o meu primeiro romance. Já me deu alguns toques. Eu sou muito fã do seu trabalho, já te falei 200 vezes só hoje, mas eu vou falar de novo. Eu te sigo há muito tempo. O primeiro texto que eu li seu, eu falei... Gente, que sensibilidade. Aí eu comecei a ler, até que eu cheguei e pensei, da onde que ele tira isso? Será que ele já viveu tudo isso? Será que ele são crônicas da cabeça dele? Será que ele tem muito contato com histórias e ele tem essa visão sensível das histórias? Eu fiquei me perguntando da onde vem isso. Mas eu vou apresentar para vocês que ainda não conhecem, estão perdendo os melhores textos da internet. A gente vai hoje entrevistar o Marcos Bulhões. Nosso convidado viralizou com textos fantásticos em seus perfis nas redes sociais. Pouco depois publicou livros, tornou-se empresário, ganhou intimidade com a câmera e hoje acumula mais de 1,6 milhões de seguidores interessados em inteligência emocional para alcançar uma versão melhor de si. Hoje o Afoitos Apaixonados recebe toda a inspiração e sensibilidade de Marcos Bulhões. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. E aí eu fico ainda mais honrado. Eu vou ter que contar esse pequeno segredo. Nós batemos um papo aqui de 5 minutos. É verdade. E foi um papo maravilhoso. E por conta de problemas técnicos, precisamos recomeçar. E eu havia dito que a introdução havia sido a melhor maneira que eu já fui recebido em um programa. Então eu quero refazer. Essa agora foi, de fato, a melhor maneira que eu já fui recebido. E só uma observação, isso é interessante. A tecnologia, ela falha. A retina, não. É verdade. Então, tudo aquilo que a gente partilhou aqui, que pena que você não vai ver, mas vai ver algo melhor, ainda melhor agora. Inclusive, já se inscreva no canal. Desculpa aqui. É automático. Se inscreve no canal, deixa o seu like, envia para alguém que você conhece que é afoito, apaixonado, que é seu amigo, envia nos grupos. Esse papo vale muito a pena. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que aquilo que a gente vive... uma vez eu li na Divina Comédia, do Dante Alighieri, um momento em que, no inferno, ele encontra aquele que foi o professor dele, Brunetto. E ele diz assim, naquele momento, eu pude ver melhor na memória do que na retina. Aquilo me marcou. E não me pergunte a priori o porquê. Porque eu não havia entendido, mas a poesia faz isso. Ela te impacta ainda que você não consiga decifrar. Seu sistema límbico, ele interpreta o que está ali. Ainda que a sua mente, seu cérebro racional, ele não consiga determinar. E aí, com o tempo... eu entendi. É que a retina, ela às vezes falha, de fato. Você vê uma pessoa que você amou um dia, essa pessoa é totalmente diferente do que a pessoa que você amou. Só que nossa memória, ela tem esse poder de resgatar, reviver, e através disso a gente consegue permanecer vivo. Inclusive, é um ditado que você só morre quando a última pessoa, ela lembra de você. Então, a melhor maneira de você ser inesquecível, ou ser eterno, é deixando saudade. E eu espero que esse nosso episódio possa fazê-lo. Olha que lindo. Ele conseguiu melhorar. Ele falou, eu vou fazer melhor. Ele estava falando pra gente, uma das perguntas que a gente fez antes da falha técnica foi... eu perguntei pra ele da onde ele se inspirava, né? Da onde via essa inspiração toda dele. Se ele já se sentia assim desde criança. Vou te perguntar de novo para você conseguir trazer pra galera agora. Você já se sentia assim desde criança? Quando foi que você falou assim, nossa, eu enxergo as coisas diferente. Eu não concordo tanto com os meus amigos aqui da minha idade. Eu não me vejo tão parecido com eles. Você teve algum momento que você sentiu isso? E você também, uma pergunta que eu não fiz na passada, mas me veio agora. Você se sentiu diferente a ponto de se incomodar dos seus amigos por ser mais sensível, por ser mais emocional? Porque a gente sabe que isso não é o normal. As pessoas são racionais, pragmáticas, práticas e vamos tocando. E quando a gente é mais sensível, quando a gente é mais emocional, a gente enxerga, recebe e conclui as coisas diferentes. Então, como que foi isso nessa sua fase de descoberta ali, que eu acredito que você devia ser adolescente, criança, não sei. Você sabe que eu sempre fui apaixonado.
esses dias, inclusive, conversando, eu lembro que no terceiro estágio, que era o primário, ali eu gostava muito de uma menininha. O nome dela era Fernanda, ó a memória. Fernanda. E ela tinha um cabelo bem curtinho. Eu era criança. E eu lembro que eu achava ela tão graciosa. É claro que era um sentimento infantil, sem as agruras de um coração adulto. E eu lembro que uma vez estávamos sentados e ela tomando café ali numa refeição, era uma única mesa, ela derrubou o café dela. E naquele momento eu vi que ela ficou mal, eu falei assim, peraí, é o meu momento de entrar em ação. Eu peguei a manga da minha camisa e limpei de qualquer jeito aquele café com leite. Olhei para ela e falei, Fernanda, tá tudo bem, tá tudo bem. E eu lembro disso até hoje, porque eu acredito que o sentimento, a sensibilidade, ele está exatamente de você ver esse desconforto no outro e de alguma maneira o teu coração bater para tentar ajudar. Então essa sensibilidade para mim sempre ficou implícita no desejo de poder curar o outro. E a arte ou a criatividade, ela é ativada exatamente nesse transbordar, que na verdade é um servir. Então eu sempre percebi através dos desenhos, porque eu começava a desenhar, através das histórias que eu criava, da minha imaginação, mas através da escrita foi exatamente quando, de uma maneira efetiva, eu consegui usar dessa veia artística, primeiro, para curar a mim e depois para curar o outro. O momento que eu percebi foi, inclusive, numa brincadeira. Eu havia passado por uma situação e aí eu me emocionei, eu chorei. Aí meu pai falou assim, você tá chorando? E eu lembro que eu olhei pro meu pai e falei assim, é porque eu sou sensível. Aí meu pai morreu de dar risada e falou pra minha mãe assim, olha, nega, ele é sensível. E naquele momento aquilo me incomodou. Que eu falei assim, peraí, como se eu tivesse... Tá errado, né? Exato, como assim? Isso é errado? Me senti inferior? Só que com o tempo, eu fui aprendendo uma coisa, a sensibilidade é uma das armas mais poderosas que nós temos. E você só dá conta da importância da sensibilidade quando você atravessa um período da sua vida que você se torna insensível. Você só entende o poder e a importância de uma lágrima quando mesmo em meio à dor você não consegue chorar. É verdade. É como se você ficasse de fato sobrecarregado. Não é? Você viu? Falou. Sabe o que o Sérgio falou hoje no grupo de WhatsApp que a gente tem? Se eu soubesse chorar, eu chorava. Isso é uma poesia. Porque com o tempo a gente vai desaprendendo. É verdade. Por isso que o Drummond ele escreve no E Agora José, e ele diz, você quer ir para Minas, quer morrer no mar, mas o mar secou. Eu acho que é mais ou menos assim quando a gente quer chorar e não tem mais lágrima. O fato de não haver lágrima não significa que não há dor. Uhum. Essa é a diferença. É. E a natureza nos ensina isso de uma maneira belíssima, porque quando as nuvens estão carregadas e não conseguem suportar esse peso, o que elas fazem? Elas choram. É. Então você só valoriza a sua sensibilidade quando você passa por uma fase que você não consegue mais ser sensível. Que loucura. Você já passou por isso? Sim. Foi algum trauma? Eu acredito que não é um trauma. Eu acredito que é o acúmulo deles. Eu acredito que a gente se torna insensível, não é porque a gente perde uma pessoa ou a gente é derrotado ou passado para trás, mas é porque o acúmulo dessas experiências sucessivas vão de fato desgastando uma parte da gente. E é por isso que eu sempre me lembro do poema do Mário Quintana, que ele diz, da vez primeira em que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. E é como se de fato você perdesse aquilo. Já foi. Mas você vai voltar a sorrir sim, mas nunca mais da mesma maneira. É verdade. Nunca mais. Exato. E ele fala, das outras vezes que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. E aí chega um momento que você olha no espelho e você não tem os mesmos olhos. Você não tem o mesmo jeito. É. Às vezes você não tem nem mais aquele sotaque que você inventava porque você estava feliz. E aí é o momento que não você... sente mais do mesmo jeito, né? Exato. É o momento que você não se reconhece. É. Eu acredito que é exatamente aqui que está a insensibilidade. Às vezes acontece algo que você esperou tanto tempo. Só que quando acontece, você não é o mesmo para comemorar. E é nesse momento que dói. E por que que dói? Dói porque você não consegue sentir mais a dor. E eu acredito que talvez seja essa a maior dor da vida. É não senti-la. É verdade. Se tornar uma pessoa insensível. Exato. Mas eu te perguntei, posso perguntar a questão do apaixonado?
Pode, mas antes eu posso só concluir esse Vocês podem o que vocês quiserem. Minha agenda está fechada para vocês. Você falou que por um momento se sentiu insensível. E quando que você resgatou a sensibilidade de novo? Porque você é uma pessoa sensível hoje, eu vejo pelos seus textos. Quando que você resgatou isso de novo e quando que você conseguiu passar isso? Porque você é sensível e eu leio seus textos sem te conhecer e eu sinto uma sensibilidade absurda em você. Como que você resgatou e ainda conseguiu transbordar de novo? É uma pergunta muito interessante. E eu vou responder de maneira muito sincera, dado ao nível da nossa conversa ser justa. Mas muitas vezes a manifestação da arte, ela não necessariamente é uma manifestação da sensibilidade. Ela é uma manifestação da inspiração. E eu lhe dou um exemplo. Em momentos dos quais você está insensível, e essa parte racional ligada à arte, ao insight, ela te dá conclusões extremamente afiadas e que, devido à sua insensibilidade, você não tem o pudor de se recusar a escrever. Lembro, fazendo alusão, inclusive, ao poema Tabacaria, do Fernando Pessoa. E, para mim, é um desses momentos. Porque quando você lê o poema do Fernando Pessoa e ele começa a descrever, ele fala algo tão valioso, e ele diz assim: eu não sou nada, nunca serei nada. A parte disso, cabe em mim todos os sonhos do mundo. E aí, de repente, ele faz uma observação, e trazendo para a linguagem de hoje, é mais ou menos assim: eu tenho tanto talento, eu tenho tanta coisa boa, mas eu serei esquecido como tantos outros que tiveram tanto talento, mas essas ideias nunca viram luz do sol. E ele diz: o mundo não é para quem nasceu para conquistar. O mundo é para quem vai e conquista. Então, é exatamente nesse momento. Olha o corte aí, gente. 12:08, tá? Fernando Pessoa era um sincericida, né? Exato. E eu acredito que é isso. Né? Há, óbvio, uma diferença entre ser sincericida e o sincericídio. Porque o sincericídio é quando você se autodestrói através da sinceridade. Uhum. Mas quando você consegue utilizá-lo, não necessariamente você está tão sensível ao ponto de senti-lo. Mas você está apto para fazê-lo. E durante muito tempo da minha vida eu fiz exatamente dessa forma. Mas resgatando isso, de maneira muito sincera, eu chamaria isso de um momento de quebrantamento. Esse momento de quebrantamento, eu vou narrar aqui, talvez a última feita, dando também o maior arrependimento da minha vida. Eu tenho grandes arrependimentos. Isso é estar envelhecendo, sabe? Vocês vão me entender, porque chega um tempo da vida que eu me orgulhava de não me arrepender de nada. Uhum. Verdade. E aí chega um tempo da vida que você se arrepende de boca cheia, Exato. né? Não me arrependo de nada. Exatamente. Se eu pudesse fazer, Só que chega um tempo da vida que você fala: poxa, não deveria ter feito aquilo. Não deveria ter escolhido aquela pessoa. Ah, mas aquilo ensinou, e a gente vai poder usar aqui um papo motivacional e dizer: mas se eu não tivesse passado por isso, só que no fundo você fala: mas eu não precisava. Entende? E o meu maior arrependimento foi ter me afastado daquilo que me fez feliz e me fez chegar em todos os lugares, que foi a minha fé em Deus. Eu diria até mais intimamente, não era só fé. Porque fé por fé, pô. Tu tem fé. Se você tiver fé que você tomar água, você vai tomar. Por quê? Porque fé é a capacidade de você pensar e, naturalmente, o seu sistema nervoso central, numa resposta extremamente ágil, ela vai entender que a sua fé, para pegar o copo, vai mobilizar os seus músculos. E aí, exatamente, você faz o movimento. Mas eu digo intimidade. Eu digo de você... não apenas crer que Deus existe, mas que Ele te ama, que Ele se relaciona com você. E esse momento foi um momento em que eu me sentia muito afastado, sabe? E o problema, assim, de você se afastar não é crítica dos outros. Dane-se. Não é a visão que as pessoas têm ou não por você, não importa. Essas pessoas não é que elas não pagam a sua conta. Elas não escutam suas dores. Mas é porque você se sente vazio. E esse sentimento é terrível. Porque na insensibilidade você não consegue sentir. Mas o sentimento de ser vazio é ainda mais terrível. Por quê? Porque você pode tentar preencher com fama, dinheiro, sexo, tudo. Mas tudo é nada. E você se sente cada vez pior. E eu lembro que em um dos meus grandes momentos, que foi inclusive quando eu escrevi meu primeiro livro, o Elucubrações,
Cara, eu trabalhava no centro de São Paulo, ganhava R$700 por mês. Eu pegava um ônibus que eu sempre ia em pé, porque era o tempo que eu tinha para ler, e 10 minutos eu pegava um Samsung que eu tinha, e eu escrevia e ele travava, e eu perdi os textos. E eu era tão feliz, tão pleno. E eu lembro de que eu escutava uma canção, que era uma canção do Baruch, que era Amor de Pai. E eu não me pergunto por quê. Aquela canção eu chorava, assim, de alegria. A presença de Deus, chorava, aquilo ali me enchia. Pô, eu morava numa favela, velho. Eu olhava da janela da minha casa, eu via um esgoto, um córrego. Meu irmão estava cometendo crime. Eu chegando em casa, eu não sabia se meu irmão ia estar morto, se não estava. Já não tinha pai. Então, todo o cenário era desfavorável. Mas, embora essa água por fora era terrível, o barco velejava lindamente. Eu era feliz, plenamente feliz. E eu lembro que nesses momentos eu não aguentava mais, eu dobrei meu joelho, eu comecei a orar. E falar assim, Deus, só queria sentir isso de novo. Eu só queria saber se tu topa me perdoar novamente. Por que você se desconectou? É a parábola do filho pródigo. É a parábola do filho. Eu sempre questionei a parábola das 99 ovelhas. Porque eu nunca vi sentido num pastor que abandona 99 e vai atrás de uma. E essa parábola só fez sentido para mim quando eu fui aquela que se perdeu. Então você só tem a dimensão das coisas quando você passa pelas coisas. Então, a princípio, qual que era a minha ideia? A minha ideia era desfrutar de experiências novas. Era de novos prazeres, de novas modalidades de vida. E aí eu comecei a buscar tudo aquilo que eu tinha na casa do pai, que é exatamente a parábola do filho pródigo. E esse tesouro, ele está ligado exatamente na simplicidade do amor. E eu lembro que naquele momento eu comecei a orar e eu estava escutando uma trilha sonora, né, uma playlist. E essa canção eu não escutava há muito tempo. Então a probabilidade dela rolar ali no algoritmo era nula. E eu lembro que na hora que eu falei, Deus, fala comigo, só me dá uma resposta. Baruch. E ó, eu me arrepio porque ela começa com um assobio. E ela começou. E ali Deus ele falou diretamente no meu coração e eu entendi porque aquela canção era tão especial para mim. A grande crise que eu tive com Deus ao longo da minha vida foi porque eu perdi meu pai muito cedo. E de maneira bem resumida, era como se eu chegasse para Deus e dissesse assim, você foi injusto comigo porque você tirou meu pai. E eu ia jogar bola e meu pai não estava lá. E eu passava por decepção e eu não podia desabafar. E eu cresci desamparado. E eu cresci... E a briga foi desigual. E para mim tudo foi mais difícil. E para mim tudo foi pior. Eu cresci sem pai. Não foi justo. Deus falou no meu coração. Você cresceu sem pai? Mas quem te trouxe até aqui? Tu entende? Eu nunca estive desamparado. E nesse momento aí vem esse quebrantamento. E é como se lavasse. De fato. Sabe? Porque a partir daquele momento é como se você fosse renovado. E aí por isso que a palavra vai dizer de você ser renovado. E ali você volta de fato. Só que agora você volta com uma outra confiança. Não com a autoconfiança da arrogância. Mas com a autoconfiança da humildade. E a humildade está o quê? A minha força não é minha. A minha força é Deus. E ali você não vai querer condenar o outro. Por quê? Porque você se vê como ele. Entende? E é exatamente isso que permite você resgatar esse brilho no olho. E o ser agradável. Porque, de fato, você não está tentando ser melhor. Numa mesa como essa, eu não tento ser melhor do que você, ou me comunicar melhor do que você. Eu só tento ser como Jesus foi. E fazer a diferença. E é essa luz que faz com que brilhe, porque essa luz não é minha. Eu apenas reflito. Nossa Senhora, a gente pode bater palma? Esse poema, gente. Meu Deus do céu. Eu nunca tão em silêncio num podcast. Por que será? Porque ele transborda. Geralmente eu tenho várias perguntas e ele faz o caminho inteiro e você só quer continuar ouvindo, entendeu? É mágico. Né? É incrível. Transbordamos juntos. Ele traz uma reflexão, já conecta com uma outra coisa. Ou seja, quando eu vi, eu estava na minha vida. Em vários momentos que eu já questionei e voltando e pensando, cara, eu senti isso, eu passei por isso. E agora, um pouco distante, que eu tô também de Deus, que eu sou muito, tenho uma fé absurda. Passei por várias coisas na minha família, com meus irmãos. E estou mais distante e vinha pensando nisso essa semana.
Falei, nossa, eu preciso voltar a orar todo dia, porque eu rezava de manhã e de noite. E a minha reza não é ir pra igreja e fazer uma oração. Sou eu mesmo com ele, conversando. Eu tenho uma voz na minha cabeça, ele tá sempre ali. E aí você vai e fala isso. E eu falei, eu preciso voltar. Meu irmão. Ó. Agora você pode fazer a sua pergunta. Posso fazer? Pode. Você já esteve aqui com a gente, Sim. Né, comigo, de uma outra vez, e agora... Eu já estive no Afoitos. No Afoitos. Afoitos e Apaixonados. No Afoitos e Apaixonados é a primeira vez. Né? E então, para o poeta Marcos Bulhões, o que é estar apaixonado? Bom, eu dei aquela resposta lá e por uma questão de ética, eu vou ter que dar novamente essa resposta, porque não seria justo com as pessoas que estão nos escutando. Mas eu acredito que estar apaixonado é saber que o mundo vai acabar amanhã e hoje você plantar a semente de uma árvore. Porque o fato do mundo acabar não muda o fato de que você quer que ele dure mais um pouquinho. Eu acho que estar apaixonado é isso. Estar apaixonado é uma luta desigual contra o relógio. Porque a cada hora ao lado de quem é a sua paixão, é um minuto que se passou. E a cada minuto longe dessa pessoa é uma eternidade que se foi. Então, a paixão, ela brinca com o tempo, ela brinca com o cérebro, ela brinca com os hormônios. Só que chega um momento que você precisa amadurecer e não deixar que esse sentimento brinque contigo. Porque a paixão é um fogo. E as civilizações que venceram foram aquelas que não lutaram contra o fogo, mas que aprenderam a domá-lo. E eu não diria nem domá-lo, aprenderam a viver em sincronia. E essa é a graça da paixão. Porque se você perde o time da paixão, ela incendeia você. Afinal de contas, a palavra paixão vem do latim pathos, que é sofrimento. A partir do momento que você se apaixona, você está disposto a sofrer. E o problema não é sofrer por alguém que vale a pena. E quando você sofre por alguém que vale a pena, esse sofrimento ele tem significado. No final, as pessoas não... Cá entre nós, é um segredo aqui, tá? Mas no final, o problema não é sofrer. O problema é sofrer e o sofrimento ter valido a pena. Porque um atleta de alta performance, ele sofreu muito. Um empresário de sucesso sofreu demais. Uma mãe que deu à luz a uma criança sofreu muito. Mas o sofrimento ele vale a pena por quê? Porque o final teve sentido. O amargo virou doce. O problema é quando o sofrimento ele é em vão. E você sente que tudo aquilo foi desperdiçado. É verdade. E aí você não quer passar por aquilo de novo. Exato. Aí vem o medo, mas eu acredito que a paixão é o que traz o riso no lábio. E aí, como exatamente no ponto em que nós paramos, se vocês chegarem a muitos casais hoje e perguntarem como vocês se conheceram, você descobre se eles foram apaixonados ou se ainda estão. Porque quando você pergunta, e um olha para o outro e... então, foi assim, e etc. E aí eles te contam uma conversa como se estivessem passando um relatório ou um... Agora, quando ele... O silêncio. Porque o silêncio é voltar no tempo. Uhum. O silêncio é o regressar. É o brilho no olho. É naquele dia que eu a encontrei. Porque ele pensa exatamente por breves segundos o que ele pensou naquele momento. Tal, inclusive, foi o sentimento que o Bentinho, da obra magna do Machado de Assis, ele tem quando ele refaz toda a casa dele em Mata-Cavalos. Olha que coisa interessante. Para muitas pessoas, a grande discussão da obra do Machado de Assis é se a Capitu traiu ou não o Bentinho. Mas para mim, essa não é a grande questão. E eu digo isso humildemente como leitor, não nem como escritor, mas como leitor. Eu acredito que a grande questão é exatamente a paixão, porque ele refaz a casa, refaz os móveis, refaz as estátuas dos imperadores, e aí ele chega a uma conclusão. Ele fala, tudo é igual, mas me falta algo. Me falta a mim. O homem pode viver quando lhe falta alguma coisa, mas não quando lhe falta a si mesmo. E essa lacuna é tudo. E é exatamente nesse momento que você percebe se essa paixão ainda existe. Porque você fala, poxa, será que se eu voltasse no tempo, eu faria a mesma coisa pela mesma pessoa, da mesma forma? E aí, às vezes, isso não é uma crítica, é só uma reflexão. Às vezes, existem casais que se esbarram, se adaptam, se acostumam e vão, e daqui a pouco estão 10 anos juntos.
Aí um olha para o outro olha para um, não se conectam. Mas já E tá aí- 10 anos ali, né? E aí vamos ficando. Mas E aí, talvez vocês podem pensar assim, né, Bonilha? Se você é iludido, às vezes eu acredito que até nesses casos é possível se apaixonar, se reapaixonar. E eu te provo. Quando esses momentos acontecem e a luz vermelha acende e um tá vendo que vai perder, geralmente qual que é a reação dele? Pera aí que agora eu vou tentar fazer tudo aquilo que eu não fiz. Então eu ainda sou é óbvio que existem casos que são irreversíveis. E nesses casos, né, o ponto final... Uma vez eu falei uma frase, eu queria refazê-la aqui. Às vezes o ponto final é um tiro de misericórdia. Mas às vezes é melhor um tiro de misericórdia do que um tiro pelas costas. Meu Deus. Demais. É impressionante. Fica todo mundo mudo, assim, pensando. Impressionante. Hoje você tá inspirado, hein, mesmo? Mas não, se eu não tivesse problema, seria eu, sem dúvida alguma. Ele é inspirado. Ô, Marcos, me fala uma coisa. É o que você falou. E eu me coloco um pouco no seu lugar, porque eu acho que a gente veio da mesma origem, né? Sim. A gente se conhece. Da onde você saiu? Tudo que você conquistou, né? Porque não é a questão financeira. Sim. Você ganhou respeito, notoriedade. Você, de alguma forma, já construiu e está construindo um legado. Né? Você vê que uma pessoa como a Júlia te admira, te respeita. O que te falta? O que falta para que você faça a avaliação de que, tipo, a plenitude chegou? Profundo esse o que te falta, né? Faz a gente ir em tantos lugares, né? Eu poderia, sei lá, sabe, te dar uma resposta bem poética, mas ela seria robótica. Então, eu vou lhe dar uma resposta sincera. Falta tanta coisa, cara. Não sei se vocês sabem, mas se não sabem, saberão agora. Ontem eu tive a sexagem, eu serei pai. Que legal, Pela segunda parabéns. vez. Que demais! E pela primeira vez de um menininho. Agora Que teremos um lindo. casal. Que lindo, parabéns. Então, dentro dessa visão, me falta mais tempo, porque eu quero passar tempo com meu filho. Não é? Então, dentro desse faltar, eu acredito que eu vou colocar duas faltas. A falta que me dói e a falta que me dá alegria, não é? E a falta que me dói talvez seja mais ambição, sabe? Faltar mais ambição. E eu digo isso não apenas como poeta, mas agora não pensando também só como o empresário, mas eu digo mais ambição de fazer mais coisa. Você gostaria de ter mais ambição? Sim. Mas e se isso fosse negociar a sua sensibilidade? Quando o poeta ele sofre, ele faz a poesia. Né? Quando um homem de negócio sofre, ele faz novas ideias. Ele faz... Mas a ambição é saudável. Sim. Não Eu acredito saudável, nisso. É a ganância. Isso. Essa é a Exatamente, diferença. ambição é saudável. E são duas palavras próximas, mas distantes. Muito distante. Muito distantes. Muito distantes. Sabe o que separa a ambição da ganância? O quê? O caráter. Se você não bater palma agora... Eu acho que tem muita questão da vaidade também. Quando você é ambicioso... A falta do caráter te faz sim. inflar a vaidade. Sim, exatamente. Porque eu percebo isso diretamente no sentido do quê? Exemplo, você vê uma pessoa de sucesso. A ambição fala, eu quero ser tão bom quanto ela é. E a ganância, eu quero ter o que ela tem. Exato. Uhum. E essa é a diferença significativa. Eu acredito que E aí está o inspirar e comparar. Então, dentro desse aspecto, isso me falta. E para mim, eu me sinto à vontade de ser vulnerável ao ponto de manifestar isso. Porque eu talvez seria muito importante. Não, eu estou muito satisfeito. Não, então isso é o que me falta. E o que me falta me incomoda. Isso é o que me incomoda. Esses dias eu estava em casa e eu estava muito sensível e eu estava com minha filha de 11 anos de idade e eu estava com ela no quarto conversando, no momento pai e filha. E eu falei, filha, o papai está tão feliz, mas ao mesmo tempo triste. Aí ela falou, por quê, papai? Eu falei, porque eu sinto um buraco no meu peito.
Aí ela falou, mas como assim? Eu falei, eu penso se tudo que eu fiz, filha, para chegar até aqui valeu a pena. Porque hoje eu vejo você tão madura, tão forte, uma menina de 11 anos tão forte. E eu sinto que eu perdi alguns momentos com você e eu não sei se o que eu fiz valeu a pena para chegar onde eu cheguei. Aí ela olhou para mim, assim, com toda a força que ela tem, e falou assim, papai, segurou na minha mão assim, e eu chorei muito naquele momento. Segurou na minha mão assim e falou assim, eu sou feliz. Você me fez feliz. Cara, Nossa. sabe que horas era? 3 horas da manhã. E eu não conseguia mais dormir. Chorei. Desci, fui orar com Deus e tal, porque parecia que estava curando esse buraco no meu coração quando ela me falou isso. Porque realmente eu estive muito ausente. E aí me gerou uma dúvida louca, porque eu tenho visto ela cada dia mais mulher, mais madura, mais poderosa, assim. E eu falo, cara, cadê a minha princesinha? Cadê o meu bebê? Cadê? E aquilo não volta. Não volta. Mas só dela ter falado, ela segurou na minha mão e ela falou, eu sou feliz. Eu falei, sério, filha? Ela, sim, papai, eu sou feliz. Nossa, eu tô com o olho aqui marejado. Acho que é o primeiro episódio que a gente faz que a gente se emociona. Exato. E você falou que eu não sabia mais chorar. Faltava o Marcos aqui, ó, pra você trazer esse negócio, esse momento de vulnerabilidade. E aí o que você falou, cara, o que me falta, por exemplo, é tempo. Porque eu quero fazer tanta coisa e transbordar tanto, o que falta é tempo. E você, João? O que te falta? Nossa. Caramba. Eu falo muito uma coisa que às vezes as pessoas me interpretam mal. Eu sou muito feliz. Extremamente. Eu falo que se eu pudesse voltar numa outra vida, eu queria voltar na minha vida. Eu sou muito, muito, muito. Eu sou aquela pessoa que acorda feliz e que gosta do que faz e que eu sou expansiva, eu sou alegre. Eu fico pensando que eu tenho muita ambição, que é o que você falou que tem de falta. Eu tenho muita ambição de carreira e às vezes eu tenho medo de não viver o sonho de ser mãe e de ter uma família. Então, quando eu penso que me falta, eu falo, só falta isso. Mas não é só. Porque eu todos os dias escolho carreira, sucesso, ambição. Então, não falta. Eu deixo faltar. E aí, eu, às vezes, pego algumas pessoas mais velhas e falam, Júlia, se eu pudesse voltar atrás... Pessoas de sucesso, mulheres de sucesso. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria prestado mais atenção na pessoa que eu escolhi para viver a vida comigo. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria prestado mais atenção na minha família. E aquilo entra como uma faca no meu peito, porque eu falo, puta que pariu. Eu tô ouvindo as pessoas que eu admiro, que chegaram onde eu quero chegar, me falando para eu prestar atenção onde eu não tô prestando. E eu sei que é isso que me falta. Só que eu corro pro outro lado. Porque parece que eu quero muito outro lado. Meu medo é chegar lá, olhar e falar, acho que não era aqui que eu queria estar. Por que eu vim pra cá? Será que eu tô querendo fazer isso aqui pra alimentar alguma coisa que não é o que me preenche? Então, eu tenho muito essa dualidade, assim, de... Mas eu quero isso. Mas será que não era isso que eu tava querendo? Sabe? Igual hoje perguntaram, mas você não casou por quê ainda? Não é meu foco. Não é. Eu não sinto ainda. Eu quero ir pra lá. Só que eu tenho medo de estar querendo ir pra um lugar que não é onde eu tenho que estar, entendeu? Então, me falta isso. Me falta essa coragem de ter certeza do caminho que eu quero seguir, da relevância que eu tô dando pros dois pontos. E não que um anule o outro, né? Que a gente pode muito bem ter uma família maravilhosa e ter uma carreira próspera. Sim, sim. Né? Aliás, dizem as pessoas que constroem e têm uma família estruturada que a sua carreira vinga muito mais. Parece que ela explode quando você, de fato, encontra... 10 vezes mais no mínimo. Exato. Me falam muito isso. E eu venho pensando nisso. Eu acho que o que me falta é olhar para esse lado de
família, de construção mesmo de família, de até pensar em filhos, que eu sou louca com criança, eu quero ter filhos, com mais carinho. Com o mesmo carinho que eu olho para carreira, para ambição, para fama, para conquista financeira, para tudo, entendeu? E tem mais uma coisa que nem você vai ver que ele vai ficar muito mais rico. Sabe por quê? Porque Deus fala que toda criança vem com um pãozinho debaixo do braço. Não, não, isso é verdade. Isso é impressionante, é impressionante. É impressionante. Como, obviamente, não é o tema. É verdade, números, mas fazendo, de fato, uma avaliação de folha de pagamento. E aí existem os pontos de vista, né? Um dos pontos de vista é que agora tu tá com a faca no pescoço e aí você vai tirar a ideia de onde não existe. Você tem que fazer, não tem pra onde correr. Exato, mas exatamente esse aspecto espiritual do princípio. É porque filho é bênção. E aí eu inverto, né, essa roda, porque a gente falou, o que te falta? E aí eu gostaria de inverter. E se você perder o que te falta? E aí você passa a avaliar se aquilo que te falta, de fato, é tão significativo, entende? Porque se você perde a ambição, você vai estacionar e talvez você não cumpra o seu potencial, até quando isso é um prejuízo de fato. Se você perde tempo, você perde muito. Se você perder a oportunidade de ser mãe, de ver um olhinho como o seu. Eu já pensei, se eu chegar onde eu quero chegar, se eu conquistar o que eu quero conquistar, olhar pro lado e falar, não era com essa pessoa que eu queria estar. Ou não tô com ninguém e não construí isso. Eu acho que eu vou me frustrar muito. Mas todas as últimas decisões que eu tomei na minha vida, nos últimos meses, foi exatamente por isso. Com medo de chegar numa idade que a gente sabe que não tem mais volta e ter me arrependido de não ter tomado as decisões que eu tomei. Porque as decisões que a gente não toma também são decisões. Exato. Sim, exato. E conversas com esse cara também me ajudaram a tomar essas decisões. Eu já tô aqui pensando em um monte de coisa. Vocês me fizeram refletir coisas que eu não paro para refletir, que eu falo, vou pensar sobre isso. Aí você vai indo, né? Vou pensar sobre isso. Hoje eu pensei sobre Eu me via sentado no sofá da sala, arrependido de não ter tomado decisões que eu tomei. Então, isso aí é algo que é inexplicável. Que você começa a se colocar nesses momentos e você sabe que não vai ter volta. Sim. E que dali para frente é só você se acomodar e aceitar a tua vida do jeito que ela chegou. Tem uma palavra que para mim não aceitar a sua vida do jeito que ela isso me mata. Eu não consigo nem pensar em aceitar alguma coisa. Não, eu tenho que fazer, acontecer. Sua vida entendeu? tem dois donos, obviamente, Deus e você. Ela não pode ser uma vida de aceitação, de acomodação. Porque aí é uma frase incompleta. Porque a frase que diz aceite aquilo que você não pode mudar, ela precisa de uma complementação. Tal e qual você se rende ou fica aborrecido e a sua relação com o passado se torna terrível, porque você não consegue acessá-lo. E aí você não consegue mudá-lo. Então essa frase, na minha concepção, de maneira correta, é aceita o que você não pode mudar, mas muda o que você não pode aceitar. O que você não pode mudar, aceita. Mas o que você não consegue aceitar? Muda. Pô, tu não consegue aceitar passar pouco tempo com teu filho? Então, o que eu preciso fazer para conseguir não apenas aumentar o tamanho desse tempo, mas a qualidade desse tempo? Por quê? Porque um dos códigos do ser pai, e eu escrevi um texto hoje, quando eu postei para os meus seguidores, né, a alegria, e eu ganhei 2 frases que eu meditei o dia inteiro. A primeira frase que eu meditei é que o filho, o primeiro filho, ele vem para ressignificar. No meu caso, o filho que perdeu o pai se tornou o pai que ganhou o filho. E a segunda coisa é que os filhos, eles valorizam muito mais a sua presença do que os seus presentes. Porque carrinhos e bonecas se quebram, mas memórias são indestrutíveis. Então, tudo que meu pai me deu, que na época eu queria muito, eu nem lembro, mas tudo que ele fez
quando ele me levava no lugar que eu gostava, quando ele me buscava na escola e passava no McDonald's, tudo eu lembro. Com 33 anos. Conversas, sensações. Isso é impressionante. Porque se existe algo que eu consigo me gabar de uma maneira madura, é desse tempo de qualidade com a minha filha. Porque desde novinha, óbvio que quando eu entrei na faculdade, uma das matérias que mais me saltou os olhos foi os estágios pré-operatórios, skinny, e a cognição da criança. Às vezes você acha que a criança é uma criancinha bobinha. Não, ela tá registrando, ela tá criando o afeto, ela tá criando memória, ela tá criando repertório, e aquilo eu saquei. Então, quando eu me tornei o pai, eu falei, peraí, que agora eu vou fazer de maneira intencional. Então, minha filha, de fato, ela me faz umas 326 perguntas dia. E eu, como é que você tem esse dado? Porque eu contei. Pomodoro, clac, papai, plac. Eu só apertando aqui o botão, cada vez que ela perguntava. Pergunta pra minha esposa. Toda pergunta que ela faz, eu respondo. E na minha resposta, eu busco falar a verdade. Eu também faço isso. Ser lógico no mundo dela. Então, quando ela pergunta, papai, por que o carro tá triste? Porque ela viu um carro abandonado na rua. Eu poderia falar, porque o carro tá abandonado. Falei assim, porque o papai dele não cuidou dele, filha. Ele tá com fome, porque ele não bebeu a gasolina. E com isso você não tá acelerando a evolução e amadurecimento dela. Isso que eu acho ruim. Isso é excelente. A maioria dos pais excelente observação. A evolução natural da criança. Uma criança novinha, você vai lá e destrói. Que nem eu ficava muito bravo quando alguém chegava para minha filha novinha e falava, Papai Noel não existe. Calma aí. Vai falar isso pro teu filho, né? Sei lá, a princesa... Não, deixa ela descobrir. Sim, deixa ela ser lúdica. O tempo que ela puder ser, né? É tão bom. Porque a criança, ela tem uma capacidade imaginária... A fantasia. Uma fantasia que aquilo ali é que vai fazer com que ela se torne uma pessoa, um adulto criativo. Exato. E aí você quebra aquilo... Você acaba transformando, inclusive, a criança numa criança triste. Exato. Né? E a minha filha talvez tenha me respondido isso de ser feliz justamente porque eu permiti que ela fantasiasse a vida dela. Né? Exato. No processo terapêutico, tudo que a gente vai analisar, a gente volta aonde? Na infância. E essa observação que você fez é fundamental. Eu escuto pouco isso e eu me preocupo muito com isso. Porque são crianças falando sobre ansiedade e depressão. É isso. Caraca. É isso. Você sabe o que é uma criança de 8 anos chegar pra você e falar, eu tô depressivo? É. Caraca. Uma criança que só reclama da vida. Poxa. O Léo Freiman, sabe? Sim. Ele fala, cara, pela primeira vez, nós temos crianças que têm um QI menos elevado que os seus pais. Sim. Mas, ao mesmo tempo, elas têm muito mais conteúdo do que os próprios pais têm. 100 vezes mais conteúdo que os próprios pais têm. Então, a criança está cheia de lixo. Ela não... Conteúdo, mas não desenvolveu nada. Ela está cheia de lixo. Ela não está cheia de coisas... Ela não lê. Sim. Não imagina. Não imagina. Ela assiste. Exato. Ela assiste... Ela só se... Consome. Só consome. Exato. Né? E elas não trocam, né? Isso. As crianças, elas não trocam. Elas não aprendem umas com as outras. Elas, hoje em dia, elas só estão sendo... preenchidas de lixo inútil o tempo inteiro. Porque então, e até fazer uma observação dentro desse aspecto, como pai, eu entendendo esse modelo, eu comecei a fazer algo que para mim foi fundamental. Então, sempre que minha filha ela chega da escola, eu tenho pelo menos 3 brincadeiras. 3 brincadeiras. E essas brincadeiras são sensoriais. Essas brincadeiras são de ideias e essas brincadeiras são no mundo dela. Então, eu peguei a última brincadeira que eu fiz, que quase ela veio comigo aqui. Ela ia vir comigo, ia ficar aqui, só não veio porque minha esposa ela pediu. E aí, como agora ela tá grávida, então são 2 votos, né? Aí eu voto vencido. Boa. E aí, tudo bem. Mas eu fiz uma cartolina, peguei 3 copos e aqui que tá a graça, pô. E esse código é um código de vida, que é o quê? Não só fazer para a criança, é fazer com a criança.
Sucesso é assim. Não é só você fazer para alguém, é fazer com alguém. O que é o sucesso na rede social? É você criar um posicionamento, senso de comunidade. Então você está fazendo para, mas você está fazendo com. Tem muita gente que fala assim, eu vou criar conteúdo quando eu botar o tanquinho. Pô, imagina, imagina antes, né? de você conseguir o seu ápice físico se você não tivesse postando aqueles vídeos. Nossa. Treinando, acordando cedo. É madrugada, mas ainda tô aqui. De manhãzinha, mas já vim treinar. Então você inspira pessoas que não falam para você. Por isso que não espera você ficar pronto para fazer. Faz ficando pronto. Por quê? Porque se você... mas e se eu errar? Que bom que você errar. Você vai mostrar para tua comunidade que você é humano. Né? Você não é vulnerável à criptonita. Você é humano. Então, não é só fazer para, é fazer com. Porque quando você fazer com, você cria dentro da criança, você cria com o seu sócio, com o teu aluno, com o teu cônjuge, esse senso de pertencimento. Eu faço parte de algo maior. E é exatamente isso que faz com que as coisas durem. É quando eu sei que aquilo que eu estou fazendo tem parte de mim e tem parte do outro. Então, eu não tenho motivos para sabotar, porque se eu sabotar, eu estou me sabotando. Eu vou fazer com que aquilo permaneça. E você faz essas atividades com a sua filha sempre? Isso, é umas brincadeiras malucas. Vou mandar um vídeo para vocês. Brincadeiras... A brincadeira que minha filha mais lembra, até te dar uma dica para você fazer, é a ponte maluca. O que é ponte maluca? Ela lembra até hoje, ela lembra, e às vezes a gente brinca ainda, que eu coloco no chão várias almofadas no tapete da sala, e aí a gente tem que atravessar a ponte maluca, sendo que vem o golfinho peludo pegar a gente, o tubarão, a baleia, o jacaré. E aí a gente não pode cair fora da ponte maluca, que senão a gente é devorado pelo golfinho maluco, pela baleia com asa e tal. E aí o nível de tensão. A cabeça de um publicitário criando brincadeira com a filha. Aí ela ficava louca e a gente ficava ali por horas brincando assim. E aí até hoje ela lembra e às vezes ela quer brincar da ponte maluca. Incrível. Muito legal. Vou fazer amanhã. Você vai ver. É legal porque você obriga ela a quebrar as sinapses. Sim. Quando você fala para ela imaginar um golfinho peludo, você está resetando o cérebro dela. Exatamente. E aí você falou, eu imaginei? Então. Exato. E aí é que fica uma pergunta para nós. Não sei se vocês já pensaram nisso, mas como vai ser, um exemplo, a publicidade daqui a 20 anos? Caraca, a galera fica tão focada em inteligência artificial que elas começaram a ter uma criatividade artificial nelas. Exato. Então, para criar um texto agora, eu só jogo no ChatGPT. Bulhões, então quer dizer que você não gosta do ChatGPT? Para escrever, eu tô perdendo a graça da escrita. Porque a graça da escrita, galera, não é escrever um texto que viraliza. É você expressar o que você sente. Entende? É você sentir. É o sentimento. Exato. A vírgula. Imagina o Saramago escrevendo no ChatGPT. Tá errado, muita vírgula. Não existe isso. Então, eu acredito que sim, a inteligência artificial ela é fundamental para muita coisa. Mas o amor não pode ser artificial. A criatividade não pode ser artificial. A dor não pode ser artificial. A gente tem que sentir. Porque é exatamente sentindo que a gente consegue ser diferente. Criar, imaginar, fazer. Porque eu acredito que, por melhor que seja uma inteligência artificial desenhando a Mona Lisa, ela é uma como todas as outras. Mas só a do Da Vinci é que é uma das maravilhas modernas. É verdade. Exatamente. Bom. Nossa, eu tô até... Tá anestesiada? Tô. Que bom, fico feliz. Estou muito feliz. Meu irmão, eu acho que esse episódio foi um dos mais especiais. Foi. Pra mim foi um dos mais incríveis. Todos os afoitos. Até porque a gente nunca tinha se emocionado. Enquanto você falava da sua filha, eu comentei no outro que a gente perdeu, que eu tenho uma conexão absurda com meu pai. É um dos maiores medos da minha vida perder meu pai. Enquanto você falava do tempo com a sua filha, meu pai passou por isso. Eu tenho... Meu irmão do meio é deficiente físico e meu irmão mais velho foi espancado com 17 anos e ficou em coma 2 anos, ficou em coma 2 meses, fez 2 anos de cirurgia, enfim. Meu pai lutou pela vida do meu irmão do meio, para ele voltar a andar, e pela vida do meu irmão mais velho, para ele não morrer. Que loucura. E eu sou a filha mais nova. Então, eu passei criança, né, adolescente. Meu irmão foi espancado, eu tinha 13, e o Marco Antônio nasceu. Eu nasci depois dele, então eu já convivi com ele, tentando voltar a andar, reaprender a andar. E com 18 anos, a gente pôde fazer a cirurgia dele, para ele reaprender a andar. Meu irmão nasceu aleijado, e aí a gente quebrou as pernas dele
inteiras e reconstituiu os ossos para que ficasse reta, para depois ele começar a andar com 18. Então, eu passei a vida inteira entre ver o Marco Antônio voltar a andar e ver o Serginho tentar sobreviver ao acidente. E o xará. E meu pai é Sérgio, sabe, né? E eu queria só dar certo, sabe? Eu queria dar certo, eu queria não ser mais um peso. Dá eu queria trabalho pro teu pai. Eu queria que eles não lembrassem que a Júlia... Eu nunca fui parar no hospital, eu nunca passei por um problema de nada, eu nunca tive um problema sério de saúde, eu nunca sofri um acidente, nada. Porque eu preciso... Eu botava na minha cabeça, eu não posso ser mais um problema. Eu fui a primeira a sair de casa, eu fui a primeira a ficar independente financeira. Eu queria só ser menos um peso. E aí, acabou que meu pai passou a vida inteira trabalhando muito e segurando, aparando as arestas. Meu pai é um cara que perdeu totalmente a sensibilidade. Ele é um cara que você não vê chorar, você não vê sorrir. Quando eu vejo ele sorrir, eu chego... Eu falo assim, nossa, o que fez ele sorrir? Só pra eu anotar pra eu fazer de novo. Porque é muito difícil. Ele virou uma rocha, porque ele teve que virar. Ele foi... Como você foi falando, a gente vai perdendo e eu acho que ele nem sabe mais chorar. Nem se ele precisar. E quando você falou, eu queria ter tido mais tempo pra passar com minha filha. Uma vez a gente teve uma conversa e ele meio que falou isso. Ele falou, eu tô com 73 anos e eu ainda não sei se eu fiz o certo de ter passado a vida inteira trabalhando. Cara, minha vontade era de abraçar ele e falar, você fez tudo e mais um pouco. E pelo amor de Deus, você foi o pilar dessa família a vida inteira. Você doou sua vida pra gente, ele doou a vida dele pra gente. E é complicado, porque eu acho que todo pai sente isso, né? Que poderia ter feito mais, que poderia ter passado mais tempo. E a gente, como filho, a gente não. A gente olha e fala, pai, você foi perfeito, você foi tudo. Eu falo pra ele direto. Ele fala, não, não precisa ficar me falando isso, minha filha, mas eu sinto, você foi foda, eu tenho uma admiração absurda. Esses dias eu vi o filme Clique. E dá vontade de você ter esse controle remoto e você voltar e voltar e voltar. Mas aí você vê como que o filme vai terminando, né? Porque ali ele não volta, ele acelera. Eu acho que eu acredito que talvez seja essa a diferença, né? Do amadurecer do pai. Eu acredito que você sabe que você é um bom pai. Mas não é esse, não é o do Clique, na verdade, é do Ryan Reynolds. Sim. Ele volta nas cenas do videogame, sabe? Sim. É o Eu esqueci o nome. Acho que Family Guy. Sim. Eu lembro do Clique que ele... Não é um outro. Free Guy. Isso aí. Isso. Mas eu acredito que talvez essa mensagem chegue em quem tem que chegar. Mas a mensagem para pais e mães que se cobram muito é que vocês são bons pais e mães. Porque os péssimos pais e mães não se cobram. Porque não tem esse nível de consciência. Não tem esse peso. Tem gente que abandona e vive como se não existisse. Então, só o fato de você se cobrar e se questionar, pelo menos uma vez, se você está fazendo um bom trabalho, é sinal de que você está fazendo um ótimo trabalho. Uau! Acho que ele pegou a cerejinha e jogou lá no bolo lá. Tá vendo? A gente se emocionou nesse episódio. Foi um dos melhores episódios que a gente já gravou. Eu trouxe presentes. Por favor! Sérgio é meu irmão, já tem toda a coleção, mas... Olha que legal o título, Ao Ex-Amor, Obrigada por Partir. Incrível. E é uma gratidão sincera e não é sarcástico. Aqui tá, inclusive, na minha concepção, o segredo de superar alguém. É quando você supera essa pessoa, não para se vingar, no sentido de que muito obrigado, vai sofrer. Não, porque se você tá fazendo isso, você não tá superando aquela pessoa. Tem gente que acha que vai superar fazendo tudo. Fazendo a pessoa sentir o que ela sentiu. Né? Ou querendo mostrar que tá bem. Se você quer mostrar, significa que você não é. Tudo que você quer mostrar demais significa que você não é e que você não tem. Mas a gratidão sincera no sentido de que valeu, tá tudo bem. Tá tudo bem, você tentou, pedaço, né? Eu tentei, você me magoou, ok. E até nisso eu aprendi. E eu aprendi a não ser igual a você. Eu aprendi a não me relacionar com outras pessoas como você, e tá tudo bem. Só que dentro disso existe uma maturidade, que é o seguinte: muitas pessoas, de maneira equivocada, dizem: se não fosse fulano me trair, eu não seria quem eu sou. Se não fosse fulano me destruir, eu não seria quem eu sou. Não teria ido para uma academia, não teria empreendido, não teria gravado conteúdo. Calma. Refaça essa tua fala. Se não fosse você ter se levantado. Então, o algoz não tem mérito na tua superação. Ele pode ter te dado um motivo. Só que quem fez o que fez foi você. Porque tem gente que não levanta. Exatamente. Dê os méritos a si mesmo e reconheça. Que você se levantou não foi porque alguém te jogou no chão. Mas agora eu vou ter que quebrar o protocolo e eu vou me levantar antes de terminar, mas vou voltar. Por quê? Porque
pela primeira vez eu preciso ir no toalete. Eu achei que ele ia fazer alguma coisa assim. Eu falei, cara, tá tão diferente esse episódio que eu achei que você ia fazer alguma coisa. Era só o toalete, tudo bem. Ô, Ju, esse aqui é pra você. Eu vou fazer um stories, porque eu tô emocionada aqui. A gente acabou de gravar, na minha opinião, um dos melhores episódios do Afoito. Só pra vocês terem uma ideia. O Sérgio, que é uma rocha, se emocionou. Eu me emocionei junto. Aí vocês vão entender por quê. Olha com quem que a gente gravou hoje. Marcos, dá um oi pra galera. Fala, galera. Que honra, que privilégio. Inclusive Que honra aqui, pra nós. eu posso falar porque eu sou convidado. Esse foi o melhor podcast que eu já participei. Olha que demais. E ele tá me dando ali um livro dele, que vocês que amam Especial. falar sobre isso, sabe qual é o nome do livro? Ao ex-amor, obrigada por partir. Gente, eu sou muito fã do Marcos. Quando eu fiquei sabendo que a gente ia entrevistar ele, eu fiquei muito feliz. Até falei pra ele, eu sigo ele, ó, há muitos anos, quando ele começou com os textos dele na internet. Eu vou deixar o perfil dele para vocês irem lá ler, porque para mim são os melhores textos que tem na internet. Ele tem uma sensibilidade, ele fala de amor como poucas pessoas na internet falam. Então vai lá dar uma olhada e depois eu vou ler o livro dele e indico para vocês. Aqui eu escrevi assim, porque a letra do autógrafo tem que ser a letra da arte. Às vezes eu escrevo assim, de uma maneira inteligível, mas acho que perde muito a alma. Mas com carinho, a querida Ju. Uma boa filha é aquela cujo pai não se esquece, pois não é esquecido. Eu acho que essa é a grande... E talvez por que você não é esquecido? Porque você não se esquece. Eu acredito que as pessoas esquecíveis são aquelas que se esquecem de nós. E por isso merecem ser esquecidas. Contrapartida, aquelas que são inesquecíveis são aquelas que fazem questão de que nós não nos esqueçamos. Por isso que é muito bom estar aqui. Não me esqueço de vocês jamais. Ai, que demais, gente. Obrigada. Nossa, eu vou ler em 2 dias esse livro. Ô, Marcos, eu vou te mandar, quando eu terminar, os meus 2 primeiros capítulos para você ler quando você tiver um tempo, tá? Não, mas eu tenho sei tempo. que você não tá para fazer revisão Não, dos outros, mas... Não existe falta de tempo, existe falta de organização e intencionalidade. Exato. Assim? Eu vou... E disciplina. Exato. Imagina, ele leu o que eu tô escrevendo, que honra. Fiz um vídeo sem você foi no banheiro. Não tem problema. Obrigado, meu irmãozinho. Bom, com esse livro na mão, ao ex-amor, obrigado por partir. Meu irmão, Marcos Bulhões. Ju, eu deixo você ter a honra de finalizar esse episódio eclético, diferenciado e Se romântico. inscreva no canal, pelo amor de Deus. Se um cara assistiu esse episódio, gente, se inscrever no canal. Isso aí. Tem alguma coisa errada. Inscreva-se, curta, Compartilhe, Tá morto por ativa a dentro. notificação. ativa. Porque depois de mim vai vir muita gente melhor e você não pode perder. Melhor acho difícil. Igual ali, na média. Né? Conteúdos maravilhosos. Sérgio, foi incrível te ver mais vulnerável. Eu acho que a energia que ele trouxe pra gente foi essa. E eu sempre falo isso. Só existe conexão genuína na vulnerabilidade. Senão não existe conexão genuína. O que a gente sentiu aqui hoje, que a gente tá falando que esse episódio foi tão incrível, foi isso. A gente, por ser uma pessoa que trabalha com inteligência emocional, que escreve sobre isso, a gente acabou entrando numa energia de falar o que a gente sente e que dói também. Então foi muito bom porque além de ter sido um episódio muito bom para quem tá assistindo, foi muito bom pra gente também, né? Poder falar sobre isso, poder se sentir acolhido, poder entender que todo mundo aqui é forte, mas tem uma dor, tem uma coisa ali que tá trabalhando e te ver se emocionar também falando da sua filha foi lindo demais. Maravilhoso, né? Então, obrigada por trazer o Marcos, que eu sou muito fã Imagina. dele. E obrigada, Marcos, por aceitar nosso convite. Tá convidado para voltar para uma próxima temporada que a gente vai fazer um negócio especial, né? Vamos trazer ele. Verdade, verdade. Você vai voltar. Né? Aceitei. Vai voltar. Vai Aceitei. voltar. E também eu tô escrevendo um romance, gente, se vocês não sabem, quem ainda não me acompanha, eu tô escrevendo meu primeiro livro, que é um romance, e agora eu vou aproveitar esse network que eu fiz aqui e vou mandar para ele dar um Conte comigo, feedback. conte comigo. Marcos, obrigada, tá, por aceitar o nosso convite, foi incrível, foi de fato um dos melhores episódios que a gente já fez. E aí, peraí, que para fechar, eu não vou deixar a gente fechar esse episódio sem tirar do nosso poeta o que a gente pergunta para todo mundo.
A gente tem uma pergunta antes de você especial aqui no perguntar, deixa eu ler episódio. só uma parte do livro dele. Deixa. Que é aqui, ó. As nossas reconciliações são... Olha só, tá nervoso. As nossas reconciliações são promovidas por culpa, carência, apego. Porque não temos maturidade de sentar e falar: você errou comigo. Ou ainda, pior, eu errei com você. Pelo É tão amor simples, de Deus. Mas é tão difícil. Pelo amor de Deus. É tão simples. é tão Pergunte, difícil. vai, pergunte. Pergunta pra gente encerrar aqui nossa pergunta oficial. O que te deixa afoito? O que me deixa afoito, Todo mundo faz uma pausa quando a gente pergunta isso e fica um silêncio. o que mais me deixa afoito é fazer uma coisa que eu sei que eu não tô apaixonado. Nossa. Sabia que havia alguma coisa muito grande, né? Tramontina. Ele, Foi ele assim, ó. juntou os dois. Na hora que filhos. você fala. Ele- E é sincero. É verdade, é verdade. Experimente comer uma comida sem sal. É isso. É isso. É aí. isso. Isso aí. Nossa, incrível. Pelo amor de Deus. Essa foi a melhor resposta que a gente já teve do que te deixa afoito, Verdade. né? Eu não esperava menos Hoje de ele você. veio inspirado. Ele veio pra acabar. Vocês me inspiram, vocês me inspiram. Meu irmão, muito obrigado mesmo. E a você, muito obrigado de verdade por estar aqui assistindo esse podcast que a gente faz com todo carinho, né, Júlia? Eu espero que você esteja cada dia mais apaixonado pelo... Afoitos e apaixonados. Até a próxima. Até a próxima.